Jesus, neste 3 de junho de 2017, transmitindo o Manifesto Cristão, capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, e igual a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem que já se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram, de fato até a lei. O mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, qual é a figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça traz um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 5 de Romanos, nesse manifesto cristão. Vemos aqui, em Romanos capítulo 5, que, primeiro, justificados somos pela fé em Jesus Cristo. Segundo, Jesus Cristo é o novo Adão, que trouxe não a morte, mas trouxe vida para todos. E a condenação do pecado trouxe morte para todos. Mas um único ato de justiça recebe em todos os homens a justificação, que dá a vida. Então Deus abriu as portas da justificação, que dá a vida, na esperança de participarmos da sua glória, por meio de Cristo. A lei veio apenas para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, com a vinda da justificação da cruz de Cristo. Então, a graça reina para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela não parou, nem vai parar. A graça de Deus é até a nossa esperança de possuir a glória de Deus, versículo 2. E ainda nos gloriamos na tribulação, pois a tribulação traz paciência, a fidelidade e esperança. E a esperança não engana.
o nosso coração recebe o amor de Deus que é derramado. Então nós não precisamos, aqui no versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então nós não precisamos fazer um culto de barulho, de exorcismo, de gritaria, mas de calma, de paciência. Deixa o amor de Deus vir aos nossos corações. Nós estamos tão solitários, nós estamos tão vitimados pela agitação, pelo estresse, pelo trânsito, pela violência e pelas más notícias e a mídia. Deixa o culto ser calmo, deixa a gente sentir o amor de Deus nos nossos corações, pelo menos no culto. Para que tornar o culto algo desagradável? Não é? E esse amor de Deus que é derramado, ele foi comprovado na cruz, quando nós ainda éramos pagãos, quando ainda não tínhamos Cristo no coração. Ele morreu por nós e demonstrou seu grande amor. Morreu por injustos e demonstrou seu grande amor para conosco. Então, Romanos 5. O mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. Então a lei veio para colocar a consciência do mal em nossas mentes. E agora a lei luta na nossa mente contra o pecado. A nossa mente pode pensar o pecado, desejar o pecado, não é? Mas o dom da graça traz um juízo de justificação. Porque o pecado de Adão trouxe a condenação, mas o dom da graça traz um juízo de justificação. Porque Cristo, a justiça e o dom da sua justiça reinarão na vida em Cristo, em nós, para sempre. Essa foi a obra da justificação de Cristo. E a lei tomou parte apenas para denunciar o pecado da nossa mente e torná-la abundante diante da nossa consciência. E assim nós podemos, pela graça de Cristo, rejeitá-lo. Shalom Hashem, Pai do Senhor. Alf.